A graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanham nessa noite. E que o Espírito Santo esteja edificando a sua igreja por intermédio desse podcast também aqui. Estamos aqui anunciando o Evangelho. E enquanto vamos anunciando o Evangelho aqui, nós pedimos que você esteja compartilhando também esse podcast. E se inscrevendo no canal também, MP Podcast. E me ajudando a divulgar também essa boa nova. E o nosso intuito aqui é trazer, eu conversava aqui em off com o Renato e com a Priscila, que está nos ajudando aqui nos bastidores, falando que nós vamos falar nessa noite não sobre a história do Renato propriamente dito, mas a história de Jesus na história do Renato. Ele está escrevendo em nós a sua própria história, como eu disse e sempre digo. Paulo diz que nós somos cartas que o mundo não leu. Ou seja, nós somos a Bíblia que o mundo não leu. Então as pessoas olham para a gente e de acordo com aquilo que está acontecendo na nossa vida, as pessoas de fato vão saber, e crer se realmente existe um Deus que muda a história, que transforma a sorte de qualquer um. E é isso que Ele tem feito. Então nós pedimos a você que você esteja compartilhando esse podcast aí, em nome de Jesus, nos ajudando aqui na propagação do Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que anunciam o Evangelho. Jesus disse, Renato, que para os seus discípulos, que vocês ouvem aos pés dos ouvidos, anunciem sobre os telhados. Então, liberamos essa palavra sobre vocês também que estão em casa aí, que vocês estão ouvindo nesse podcast, compartilhem nas suas redes sociais. Não tenha vergonha não, querido. Não tenha vergonha não. O Senhor lhe disse que os tímidos não herdam o reino. E nós precisamos de verdade viver pela nossa fé, viver de acordo com a nossa fé. Então não tenha vergonha não. Às vezes postamos tanta coisa, eu não posto, Só uso minhas redes sociais para postar coisas que me edificam, e se me edificam eu gosto de compartilhar isso. Mas é até interessante isso, Se você que está vendo essa live aí, esse podcast, você tem dificuldade de compartilhar, é até legal você parar e pensar aí o porquê que você tem dificuldade de compartilhar, Se é que talvez seu conteúdo não condiz com o que nós vamos falar aqui. Então nós queremos glorificar o Senhor nessa noite aqui, meu amado irmão Renato. Renato é um grande irmão, cara, é um grande irmão. Eu sempre digo que ele é um homem, quando eu leio a história de Davi, quando o Senhor diz assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Eu falo, eu conheço alguém que é segundo o coração do Senhor, porque Renato tem um coração muito lindo. E nós vamos estar compartilhando um pouco aqui da nossa história, da história dele também, e da história do Senhor nas nossas vidas também. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor esteja restaurando a vida de cada um, levando bênção, levando paz, levando restauração na vida singular de vocês, em nome de Jesus. Que nesse momento aqui caia por terra toda a preocupação, ansiedade, angústia, que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração sobre vocês. E aí, meu irmãozão, boa noite, como é que você está? Boa noite, graça e paz, primeiramente. Muito feliz de estar aqui, Principalmente porque a gente já se conhece há muito tempo, É uma amizade que já vem de muitos anos, E fico feliz por poder estar aqui participando hoje aqui, Dessa live, poder contar um pouco da minha história, do que o Senhor fez na minha história, ainda está fazendo, nesse tempo todo, e isso tem uma participação sua, uma grande participação, na verdade, Para quem não sabe, o Marcelo é o meu pai na fé, Ele é o meu pai na fé, então ele tem uma participação muito grande na minha vida. Espero que o que eu venha falar aqui, não que eu venha falar, mas que o Espírito Santo venha ministrar sobre você que está em casa, e através do meu testemunho, algo que eu passei, venha edificar a sua vida. Sim, Senhor. Isso é muito importante. Está em que igreja, Eu faço parte do Ministério Despertar para Cristo, Pastor Emerson Ferreira, mandar um abraço para ele agora. Pastor. Fica ali em Correias, e eu hoje sou membro ali, E os dias de culto lá? Os dias de culto são domingo, terça e às vezes costuma ter as quintas-feiras, Dependendo da semana, vão alternando os dias, Entendi. Dos eventos que vão tendo dentro da igreja, Entendi. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, mas está tendo um evento lá, quem quiser comparecer, prestigie lá, porque Amém. O Senhor vai bradar lá com muita força. Amém. Horários de culto lá, reuniões? Durante a semana, às vezes 7 horas da noite começa, 7h30, e domingo às 7 horas da noite. Amém. Que o Senhor abençoe esse ministério, seu pastor também, e esse rebanho que está no seu pastoreio, pastor, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe dê capacidade, As ovelhas do Senhor, É verdade.
Jesus é o sumo pastor. Ele disse para Pedro, Pedro, se tu me ama, pastoreia minhas ovelhas. Né? Então as ovelhas é do Senhor, e ele também, Pedro, o próprio apóstolo Pedro, depois da sua carta, ele vai dizer que nós que somos pastores, nós cuidamos das ovelhas como se fosse prestar conta delas. Então é uma responsabilidade muito grande que o Senhor derrame sobre o Senhor capacitação em nome de Jesus. Então, cara, é interessante que eu sempre digo isso. Todo ser humano, ele chega a um ponto que ele precisa de um socorro espiritual. Não é que ele não precise desde o nascimento, né? Como Paulo diz, já nascemos mortos. Mas há aquele start, há um profeta que ele diz, eu não sei qual profeta é agora, não sei se não vou arriscar, não sei se é Amós, não vou arriscar, que ele fala de um dia da visitação. É o dia que os céus tocam a terra e visita o ser humano, ou às vezes é o ser humano, visita o ser humano, gerando no ser humano, no coração do ser humano, às vezes um desejo por algo maior, ou gerando um vazio, né? O ser humano, Billy Graham, não sei se essa frase era do Billy Graham, mas ele cita isso. Todo ser humano tem um vazio existencial, um vazio dentro dele. E esse vazio tem a forma de Jesus, né? Então você vai botando várias coisas ali, cara, e nada preenche esse vazio. Nada preenche. E assim, você se lembra, cara, quando foi esse despertamento, esse desejo por algo maior? Porque nós vivemos numa nação onde, né, aparentemente já crescemos com o entendimento que somos filhos de Deus. Né? Não é a realidade bíblica, mas crescemos isso. Então a religião nos dá, entre aspas, uma falsa paz para a consciência. Né? Por isso que tem muitas pessoas que vão buscar esse algo a mais depois de muitos anos numa religião. Porque buscando a religião não preencheu, né? Mas você se lembra quando foi esse desejo, ou esse toque, ou essa experiência que você teve? Sabe, chamando do start, quando tudo começou? Quando tudo começou, vou tentar resumir um pouco, né? Na verdade, eu já venho de uma família que eu cresci num lar cristão, a minha avó era evangélica, e eu frequentava a igreja evangélica já com 6, 7 anos. A minha avó, ela tinha uma enfermidade muito grande, e ela frequentava os cultos, né? E ela me levava tanto a mim quanto ao meu irmão, e a gente ali começou a frequentar, mesmo como criança, mas a conhecer um pouco do que era o evangelho, do que era a casa do Senhor ali, né? E eu cresci dentro tanto de um lar evangélico, tanto de um lar católico, né? E a minha avó, por eu morar com a minha avó, eu frequentava mais a igreja evangélica, tinha mais essa, como eu vou dizer assim, esse convívio. Mas criança também não presta muita atenção, vai e escuta, quer brincar, né? E eram aquelas igrejas bem antigas, né? Sim. Aquela doutrina bem antiga, rígida, né? E ali eu comecei a minha caminhada ali, bem pequeno, mesmo sem conhecer nada. Mas depois minha avó veio a falecer e eu me afastei. Continuei a minha vida normal de adolescente, né? E me afastei ali dos caminhos do Senhor, mesmo pequeno, mas já dentro do que o Senhor queria para a minha vida. Na verdade, começou ali, o tratar do Senhor comigo começou ali, bem pequeno. E ali eu permaneci, até minha avó falecer, depois eu saí. E muito tempo depois, né? Bastantes anos depois, né? Isso em 2000 e já em 2002, se eu não me engano, por aí, 2001. Acho que foi. Que eu me lembro quando foi quando eu fui apresentado novamente, vamos botar entre aspas, reapresentado ao Evangelho, ao Senhor. E aí foi onde começou a sua participação na época, né? Que eu me lembro, você ia lá em casa. E na época a gente não quer, né? Não vou voltar para isso, não pô, esse negócio é chato, né? A gente fica sempre com essa coisa na cabeça, não quero, tá bom como tá. Mas o Espírito Santo, ele sempre incomoda a gente, né? Ele começa a incomodar e ele começa a trabalhar aos poucos na vida da gente de novo para que a gente comece a se acertar espiritualmente. E ali eu me lembro que eu fui para metodista, né? Aí, enfim, muitas pessoas que a gente conhece em comum frequentavam a mesma igreja, metodista ali, pastor Marcos Vinícius na época, né? E eu me lembro que eu comecei a sentir algo a mais ali, já com a idade um pouco mais elevada.
eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo mais forte. Quando é criança a gente fica um pouco disperso mesmo, não tem jeito. E ali realmente começou o meu despertar, né? É até uma coisa engraçada, hoje eu faço parte de uma igreja chamada Despertar. É interessante, né? Sim. Muito interessante. E ali eu comecei a sentir novamente esse incômodo em tá buscando algo a mais para a minha vida, né? Dentro da palavra do Senhor e no que o Senhor tinha para a minha vida. Eu não sabia que tua avó, que você tinha esse contato com o Evangelho. Sim, sim. Eu não sabia. Eu tinha. A minha avó se converteu, né? Ela teve uma enfermidade, ela veio se converter. E como eu falei, eu tinha a minha tia que era muito católica. E a gente às vezes tinha que ir com ela na missa, né? A gente ia na missa, mas sempre dentro da doutrina cristã. Mas a minha avó sempre puxou para o lado evangélico. A gente sempre acompanhou ela, igrejas de doutrinas rígidas, igrejas antigas, né? Bem antigas. Não me lembro agora se era uma assembleia, enfim, era uma igreja muito antiga. Eu me lembro que, talvez você pense, né, como foi esse encontro do Marcelo com o Renato. Eu me lembro que, na época, nós sempre fomos, pelo menos, muito intensos no que, né, fazemos, nós somos muito intensos, eu estou muito intenso no que eu faço. E eu me lembro que, na época, comecei a curtir o funk, ouvindo funk, comecei a curtir o funk em casa, e falei assim, poxa, eu quero ser funkeiro. Eu me lembro. Né? E aí eu falei assim, não, mas, pô, e aí eu falei, não, para ser funkeiro de verdade, eu gosto muito disso, eu creio que você tem que ser de verdade. É o que o Senhor diz, né? Você é quente, você é frio, morre, ele vomita. Verdade. Né? E eu falei, poxa, não, para ser funkeiro de verdade, tem que ir no baile funk. E aí eu me lembro que uma vez indo com o Juninho, descendo com o Juninho, você está vendo a gente aqui, lembra disso? Lembro, Juninho. Eu conheci o Renato, a Renata tentou puxar ideia, estava indo pro baile. E aí o Renato tentou puxar uma conversa, mas era muito ceboso. E aí não quis muito papo, não. E ali, né, foi meu encontro contigo. E depois disso a gente tínhamos em comum, né? Na época era o cunhado dele, né? Que era o Juninho. Sim. E aí pra baile começamos a ficar juntos, aí dormimos um dia na casa dele, enfim, aí começamos, cara, criou uma amizade fantástica, como diz a palavra, irmãos, amigos mais chegados do que irmãos. E eu me lembro, Renato, que eu cheguei lá um dia na sua casa, eu me converti em 2002, no final de 2000, perdão, final de 2000. Isso. Né? No final de 2000 eu me converti, para 2001, assim, eu me converti. Quer dizer, o Senhor me converteu a ele, ninguém se converte, né? O Senhor me converteu a ele. E aquele momento de estar chapando no Espírito, cheio de Espírito, e deveríamos ser assim, né? Constante nessa realidade. Sim. Eu me lembro que eu cheguei pro Renato e falei, cara, mas como eu vou pregar o Evangelho para eles? Vivendo essa vida doida e tal, como eu vou pregar o Evangelho para eles? E eu me lembro, depois, um dia eu vou contar meu testemunho, pra você não saber, eu vou lembrar desse caso aqui, porque o testemunho é o dele. Mas eu me lembro que eu cheguei lá na casa dele e falei, Renato, eu estou ouvindo um pastor na Rádio Melodia, cara, e ele lembra disso? Lembro. E eu falei pra esse cara, tem que ouvir, vamos ouvir? E ele falou assim, cara, vamos ouvir. E o Senhor foi tão maravilhoso que eu coloquei, a pregação começava às 11 da noite, eu coloquei para ouvir, ele topou, eu já fiquei maravilhado, só ele falou, não, põe aí. Por isso eu te falei, né, se você se lembra desse start. Ele falou, poxa, aqui me chamou a atenção, ele falou, pô, põe aí, ele não apresentou nenhuma rejeição, nenhuma oposição. E eu coloquei, cara, só que eu me lembro que eu coloquei, ele começou a falar e eu apaguei de sono. E voltei, cara, quando eu acordei, o pastor João Ribe Palharim, ele já estava orando, né, já finalizando a pregação e orando. E aí o Renato, maravilhado, e o Renato falava comigo assim, você lembra disso? Você lembro, sim. Você lembra disso? Aí eu falei, Renato, cara, como é que ele sabe disso? Ele falou tudo que eu precisava ouvir. Você ouviu? Eu falei, não ouvi nada, cara, eu tinha dormido apagado. E acredito que foi ali que foi dali que você se interessou em ir, né? Dali eu tive o interesse em voltar, né? Já tinha o conhecimento. E eu lembro que não só o João Ribe, né? Na verdade, além do João Ribe, eu fui apresentado também ao Sérgio Lopes, né? Lembra disso? Na Vila Rica, né? Na Vila Rica, né? Na Vila Rica, então foram duas coisas assim primordiais para que eu começasse a buscar novamente, né? E aí, e também o vínculo que a gente tinha de muita amizade, que era eu, você e o Rodrigo também, né? O Rodrigo também fazia parte na época que a gente começou a frequentar a Metodista, né? E o Rodrigo também ia muito com a gente, né? O pessoal todo ia junto. Isso era uma coisa
bacana porque a gente tinha um grupo fechado para descer pro culto, né? E a gente ia sempre, né? E então ninguém ficava sozinho. Hoje eu não vou não, mas sempre tinha alguém que animava alguém a ir junto, né? Então a gente estava sempre ali reunido, né? Nos cultos, enfim, ou, às vezes até na casa de alguém, né? Sim. Do Bira, enfim, a gente estava sempre reunido. Isso era muito gratificante, né? Já se vão quase 20 anos. 2 décadas. Mais de 2 décadas, né? Mais de 2 décadas, isso. Interessante que eu me lembro quando a gente, na igreja, já na igreja, então, a gente tinha passado pelas águas, não sei se você já tinha passado pelas águas. E aí o Bira, cara, o Bira ele foi uma pessoa que marcou nossa vida, né? O Bira, ele sim. é uma pessoa, não sei se ele está me vendo aí, um abraço, agora é bispo, Bispo Birajara. E, cara, ele nos ajudou, nos ensinou a buscar o sobrenatural. Né? Então eu me lembro que nós, tanto o Rodrigo, que é meu irmão, ele é mais novo e é praticamente meu pai na fé também. Eu digo praticamente porque o Senhor usou pessoas, né? Para me trazer para o Senhor, mas enfim. E assim, cara, então foi uma época de muita coisa sobrenatural, foi uma época que nós tivemos muitas experiências sobrenaturais, cara. Você se lembra de alguma, irmão? Me lembro de uma que, várias na verdade, né? Mas uma que marcou bastante foi uma vez que nós saímos no culto, né? E no caso, onde eu trabalhava e residia, na verdade. E eu me lembro que a gente foi orar não sei se você lembra disso, minha casa ficava embaixo, a gente tinha um platô em cima, tem até hoje lá, né? E a gente foi orar e não sei se você se lembra que o céu estava muito fechado, né? E eu me lembro que a gente começou a orar e eu me lembro que pedindo a Deus uma resposta. Gente, Ricardinho estava nesse dia, né? Era eu, você e Ricardinho. Não, Ricardo não estava. Não, Ricardo só eu, você. Ricardo veio depois, quando a gente fez um monte mais em cima, mais para cima. Eu e você, a gente estava e aí a gente pedindo para que o Senhor se manifestasse, né? Mostrasse que Ele estava presente ali. E eu me lembro que o céu estava todo de luz, onde a gente estava. E assim, eu me lembro que quando eu olhei para o céu, o céu estava todo fechado. E a coluna de luz que desceu era justamente onde abriu a lua. Você lembra disso? Lembro. E ali, naquele momento, eu me lembro que você caiu. Foi tanta a presença de Deus ali que não se aguentou, né? Eu me lembro que aquilo ali me marcou muito, porque eu me lembro que o sol estava fechado. Na verdade, tinha chovido antes, o sol estava fechado. E aquela coluna de luz veio certo onde a gente estava orando e buscando o Senhor, pedindo que o Senhor se fizesse presente ali, né? Muitas outras coisas a gente também fez, né? Através do Ministério de Intercessão, a gente presenciou muita coisa, né? Muita gente se convertendo ao Senhor também, né? Isso foi uma coisa que marcou muito, né? Muita gente que caminhou com a gente ali, né? Que hoje está aí ainda, né? Seguindo o seu caminho, né? Seguindo os passos do Senhor, né? Alguns eu tenho um tempo que eu não vejo, né? Mas os mais conhecidos, assim, eu sei que ainda estão aí dentro do Evangelho, né? Isso aí eu me lembro muito, muito bem disso. Eu sinto no meu espírito de liberar algo sobre aqueles que me veem. O Jonas, ele disse algo aqui no primeiro podcast, ele disse assim, nós estamos compartilhando aqui o testemunho, mas não é para você viver do nosso testemunho, não. Palavras de Jonas, né? Do meu testemunho, não, disse Jonas. Mas é para você viver do seu testemunho. Então eu sinto no meu espírito aqui de liberar isso sobre a vida de vocês. Nós precisamos viver do nosso testemunho. Nós precisamos ter testemunhos para contar. Porque é o mesmo Deus. Né? É o mesmo Deus. E assim, eu continuo experimentando coisas sobrenaturais pela misericórdia do Senhor, não é por merecimento, não é escolha. Eu sempre digo que o Senhor está fazendo por intermédio daqueles que estão disponíveis. Qual é a diferença, Marcelo, Renato, daqueles que estão fluindo no Espírito e daqueles que não estão fluindo? Os que estão fluindo estão disponíveis. É a única diferença. Né? O Eterno disse para Isaías, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías disse assim, eis-me aqui. Então ele usa os disponíveis. Quero liberar sobre essa geração, uma geração que não vive muito de testemunhos, não. Né? Uma geração que vive de testemunho dos outros. Nós éramos muito novos, cara, quando desfrutamos de coisas sobrenaturais. Tem experiências, quando eu dei meu testemunho, eu estou peneirando meu testemunho para resumir algumas coisas, não falar sobre algumas coisas, porque é sempre aqui, eu digo, né? Tem coisas que é entre eu e ele. E eu também não quero parecer arrogante aqui. Mas, cara, é o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que fez em crianças, éramos crianças praticamente.
desfrutando de coisas sobrenaturais, mas porque estávamos disponíveis. Então que você também esteja disponível, que você se abra para o Senhor, decida a fluir, a andar no sobrenatural, porque o Senhor não é o Deus dos apóstolos somente, não, Deus dos bispos, dos pastores, não. Ele é o Deus de todos. E está disposto a gerar, trazer transformação e experiências, cara, com você. E o que nos faz, o que nos norteia, Renato, é experiências com Ele. Sim. E quando nós conhecemos um Deus só na teoria ou só no escrito, nossa fé não está fundamentada, entende? João ele diz assim que, até separei aqui, no João capítulo 1, verso 1, ele diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí chega no verso 14, aqui 13, aqui ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que estava escrito, Jesus, é como se fosse assim, Jesus não tinha uma vida com o Senhor só pelo que estava escrito, não. O que estava escrito veio viver dentro dele, entendeu? A letra, a palavra veio a ser o próprio Jesus. Então que você também seja aquilo que você conhece das Escrituras. O quanto você conhece das Escrituras. Paulo diz assim, que ninguém vai além do que está escrito. E cada um ande segundo, até onde a sua fé o levar. Então que você ande até o conhecimento que você tem. Mas desfrute, cara. Desfrute dessas coisas, em nome de Jesus. Então eu compartilhei com o Renato. Você lembra também daquele evento lá em Araras, cara? Sim, eu me lembro. Foi um encontro que a gente teve, né? E o nome do encontro se chamava Peniel. Peniel, inclusive eu tenho aqui até. Ela está até aqui, eu tenho tudo que a gente passou lá, eu tenho aqui nesse encontro. Nessa Bíblia, inclusive essa Bíblia aqui, ela tem a idade da minha conversão. Eu me ganhei essa Bíblia de presente, né? E você tem até a sua também antiga aí, a gente estava até vendo agora há pouco antes de entrar aqui, a gente estava vendo. Você tem a sua. E aqui tem, dentro dessa Bíblia, além de ter o Evangelho do Senhor, aqui dentro tem muita história. Aqui dentro tem muita história que a gente passou nas ruas, às vezes evangelizando, né? E outra coisa também, a gente hoje em dia quase não se vê isso, as pessoas evangelizando. Na época a gente saía em grupo para evangelizar, nas portas dos terminais. Enfim, a gente chegou a fazer lá na avenida, em Petrópolis, algumas coisas, e igrejas que a gente visitava com frequência também, né? Muitas igrejas, e aqui tem muita história aqui dentro, pessoal também, em que o Senhor esteve presente. E eu me lembro desse dia, desse encontro que a gente teve em Araras, que foram pessoas que estavam lá, Charles, tem muito tempo que eu não vejo, enfim, você estava, enfim, pessoal mais chegado. E eu me lembro que ali eu tive uma experiência tão grande. Eu sempre costumo dizer que eu nunca senti um frio tão grande igual eu senti ali. Mas não era um frio gelado. Era uma coisa que como se cortasse a carne, como se fosse uma navalha. Era de dentro para fora. Era algo sobrenatural. E eu me lembro que eu comentei até isso contigo, né? Que eu falei assim, que eu praticamente usei uma linguagem naquela época que o frio que eu senti ali talvez não tivesse sido nem uma terça parte do que o Senhor passou no deserto. E eu falei, se eu passei aquele frio ali, Ele me permitiu passar, porque Peniel, né, a gente foi ali para ser provado. Eu me lembro que eu passei na prova ali, porque foi o primeiro que eu fiz ali. E isso já foi na segunda noite, né? Se eu não me engano. Que a primeira nós já chegamos à noite, dormimos, tivemos o dia, e na segunda noite eu passei um frio que eu nunca passei na vida. Algo espiritual mesmo, algo tremendo do Senhor ali. Ali foi o Senhor tratando comigo no mais profundo ali, realmente foi ali. Eu me lembro que o Rodrigo até comentou, né? Você dormiu com o Rodrigo, porque eu não fiquei no mesmo quarto, né? Porque nesse trabalho, nesse retiro eu fui para trabalhar, vocês foram para ser ministrados, né? Isso aí, é verdade. E como você foi parar lá? Você se lembra disso? Nem me lembro. Foi um convite, né? Pastor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Ainda era o Marcos Vinícius na época. Foi ele que fez. Aí a gente fez tal. E o Rodrigo ficou comigo nesse dia até. Né? E você trabalhou junto com o Tiãozinho e tal, fazendo a parte de ajuda, né? E realmente foi algo assim sobrenatural. Foi um frio realmente. Eu nunca senti uma coisa igual àquela. Assim, um frio igual aquele. Vamos se botar assim, naquela época que a gente passou uma vez, que você estava falando até da época do seu, que a gente andava
nos bares, enfim, que a gente chegou a pegar tanto frio na rua que a gente vinha de algumas coisas. Era frio, mas não era a mesma coisa. Era diferente. Foi uma coisa assim bem diferente naquele encontro que a gente teve. O nosso inimigo, cara, ele é mestre na arte de enganar, né? Sim. Ele é mestre na arte de enganar. E ele usa, às vezes, coisas naturais para agir. Eu me lembro de um caso, cara, de uma senhora que ela tinha uma ferida próximo do calcanhar. E essa ferida não sarava de jeito nenhum. E ela ia entrar em oração, campanha de oração e nada daquilo. Até acharam que era diabetes ou coisa do tipo, né? Uhum. Até como diz um homem uma vez, diabetes é a mulher do diabo. E, cara, aí o pastor perguntou para ela, teve a sensibilidade espiritual de perguntar para ela o que gerou aquela ferida nela ali. E ela falou assim, pastor, uma vez eu estava trabalhando na cozinha e a panela de pressão, não sei se estava quente ou não, ela caiu, bateu aqui, queimou, machucou e nunca mais fechou. E aí eu me lembro que esse pastor contando, eu não me lembro de ouvir esse testemunho, esse pastor orou por ela, mas não orou para o Senhor curar a ferida, não. Orou para o Senhor expulsar aquele espírito que estava como se estivesse preso ao calcanhar dela. E depois disso que ela foi curada. Então, ou seja, o demônio ele usou, cara, desse acontecimento, desse suposto acidente, para que ela entendesse, pensasse assim, não, o causador dessa ferida é algo natural. E não foi algo espiritual. Então nós fomos para Araras, aí talvez alguém em casa vai pensar assim, mas Araras é muito frio, em Araras é muito frio. Cara, é frio. Sim, mas ele usa assim, e eu quero falar aqui, eu sinto no meu espírito, obrigado Priscila, eu sinto no meu espírito de falar algo para você aqui que me vê. Não sei se é para o Renato, para a Priscila, mas para alguém que está aqui, me vendo aqui. Talvez haja pessoas aqui que estão colhendo algo e você está pensando assim, eu estou colhendo isso por consequência daquilo que eu fiz. Por consequência disso ou daquilo, de uma escolha que eu fiz errado. A palavra do Senhor diz que na presença dele até a maldição se torna bênção. Então talvez o diabo esteja usando dessa situação que ouviu, que você, talvez uma palavra que você liberou, uma atitude que você teve, ou uma queda que você teve, para te prender aí. E talvez você esteja ferido espiritualmente porque você está atribuindo a sua situação no momento por esse acontecimento. Bendito seja o nome de Jesus. E nesse momento você está liberando você, declarando que você está livre. Como o Renato disse aqui sobre o Senhor Jesus sofrendo no deserto, tudo que o Senhor sofreu por mim e para mim. Ou seja, ele sofreu me representando. Tudo que ele sofreu era o Marcelo, o Renato que tinha que sofrer. Então ele me representou, ele foi no meu lugar. O que significa isso? Bendito seja o nome dele. Significa que ele já pagou o preço. Eu deveria pagar sim tudo que ele passou, o frio que o Renato falou aqui, a humilhação, o castigo, a nudez, a vergonha, tudo. A solidão ali, a perseguição, ele passou tudo para que eu não passasse também. Então eu preciso me apossar disso. O que vale é o que Jesus fez e não o que você fez. Bendito seja o nome dele. Então eu libero você debaixo da orientação do Espírito aqui. Debaixo da autoridade como ministro do Evangelho, para liberar você aqui. O que você fez, você vai se arrepender agora, pedir perdão aí entre você e o Senhor. Se não envolver uma outra pessoa, você vai pedir perdão ao Senhor. Se não houver necessidade de você chegar, não sei se é uma traição, talvez seja uma traição. Então, se não houver necessidade de você chegar perto do seu cônjuge e pedir perdão, você e o Senhor vai pedir perdão. E Satanás, nessa noite, o império das trevas vai perder essa legalidade na sua vida. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome dele. Eu me lembro, cara, que você depois deu uma afastada, né? Você estava com a gente no tempo de intercessão, logo depois você deu uma afastada. Quer falar um pouco sobre? Sim, na verdade eu me afastei durante um bom período, né? Eu me afastei durante um bom tempo. Mas eu sempre, quando você conhece o Senhor, que você tem a intimidade com o Espírito Santo, você não consegue esquecer. Não é tipo uma novela que você vê, esquece o nome de um personagem, um filme que você esquece o nome. Você não consegue esquecer o que o Espírito Santo faz na sua vida. Porque todo tempo ele está presente do seu lado. Então toda vez que você vai fazer alguma coisa, você se sente cobrado. E eu mesmo afastado, a gente às vezes chega àquela conclusão, agora eu vou ficar aqui, tá bom, enfim, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E só que chega uma hora que você tem que voltar mesmo. Vai chegando uma hora que as coisas vão se estreitando para você. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tive que voltar. Às vezes as pessoas falam assim, você voltou pela dor? Talvez.
Eu não sei qual o motivo da dor. Eu me lembro que eu me afastei. Talvez o vazio, né? Depois disso eu mudei, né? Talvez, mudei da onde eu morava, né? Enfim, fui trabalhar no Rio. E eu fui trabalhar depois em Macaé, na terceirizada da Petrobras. Eu trabalhei lá durante um período, mas eu tive que voltar. Não teve jeito. Até porque o tratado do Senhor, ele foi muito rígido comigo. Ele foi muito rígido, mas ao mesmo tempo eu tive que voltar também por uma consequência que para mim foi uma coisa muito triste, mas gratificante. Que foi na época que eu perdi meu pai, que você conheceu. Eu morava em Macaé, e mesmo lá eu procurava, a gente estava nos cultos na empresa. E por incrível que pareça, a empresa tinha mais de 400 funcionários e a gente se reduzia a uns 7 atrás de um galpão, e a gente ali fazia os cultos ali. Mesmo assim, fazia os cultos ali. E o tratado do Senhor para a volta começou comigo praticamente ali. Porque apesar de eu trabalhar numa empresa muito grande, eu trabalhava numa empresa muito grande, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui agora. É a história de Jesus, essa história. Praticamente eu tinha um vício em álcool. Era a única coisa que eu não conseguia deixar. Era o vício da bebida. Hoje, graças ao Eterno, eu não sinto falta. Mas eu tinha essa necessidade, né? Isso é prazeroso, como o pastor falou aqui, o Marcelo falou, preenche o seu vazio, mas não te satisfaz. Você quer sempre mais, porque o vazio, só quem preenche é Jesus, o Espírito Santo que está ali. E eu tinha esse problema muito sério, né? Tanto que eu trabalhava com 2 garrafas de bebida na mochila, numa empresa gigantesca. E achava normal, mas não é normal. Não é normal. Então, é interessante que estávamos falando aqui, né? Eu te acompanhei bem de perto, né? Eu sempre digo assim que eu creio no poder do discipulado de perto, né? E assim, você é uma pessoa bem intensa e desfrutou de coisas espirituais maravilhosas. Sim. Claro, mas tem coisas que eu não, né? Como eu sempre digo, é aqui, então a gente não sabe, né? É verdade. Mas algumas experiências estava muito sempre junto e eu via, cara, o Senhor, vou usar essa expressão humana aqui, porque, como dizem os judeus, né? O Senhor é um ótimo negociador. Ele não negocia para perder, ele não investe em terra que não produz nada. Então ele estava investindo na sua vida porque sabia, né, que ali ia produzir coisas. E você estava vindo, cara, uma pegada muito, muito forte. Como eu falei, assim, nós entramos no ministério, né? Que do Senhor é uma coisa, entrar no ministério é outra. Ministério metodista, então nós entramos em tudo. E desfrutando coisas sobrenaturais. E ao meu ver, foi tipo assim, muito de repente que você, vamos dizer assim, desse quente, de repente foi para o frio, mas de uma forma muito rápida. Você sabe o porquê? Você se lembra do porquê? O que te levou a, tipo, né, essa queda? Porque não foi só, a gente fala assim, fulano se desviou, saiu da igreja. Cara, sair da igreja já é... cotidiano. Não, sair da igreja já é o ápice, né? Eu sempre digo assim que da igreja, não julgando, porque o Senhor conhece o coração de todo mundo, mas estamos falando de um tempo aqui, você falar de igreja, do evangelho, movimento evangélico no Brasil, há uma década atrás, já houve muita mudança. Muita mudança. Hoje em dia. Né? Muita mudança. Realmente. Então você, assim, tu estava fluindo naquilo, no quente e tal, no quente, de repente você veio pro frio, mas de uma forma muito rápida. Muito rápida. Então, recapitulando, eu sempre digo, eu saí da igreja, cara, é o ápice. Só o Senhor viu que, de repente, no seu caso, estou te usando como exemplo, já viu o processo de decadência ali, degradação, caindo ali, né? Você se lembra por quê? O que te levou a sair, porque você se desligou completamente, me lembro disso. Sim, né? lembro. O que te levou a isso? Você se lembra? Completamente. Eu não me lembro a fundo o que foi, mas uma das coisas realmente que eu falo, como eu digo, foi a bebida. O vício, talvez. Muitas pessoas vão achar que é um vício, mas a gente sabe que o diabo ele está ao nosso derredor todo o tempo. Ele estava ali e era algo que ele sabia que eu não tinha o controle. Então, ao mesmo tempo você está ali, mas como é que eu vou na igreja? Como é que eu vou frequentar os cultos se eu quero tomar uma bebida? Não estou julgando quem faça isso.
Como você falou aquele dia, eu posso, eu só não quero mais. Eu não quero mais. Mas não vou julgar quem faça, cada um sabe do seu dia a dia. Mas para mim era algo que estava fazendo muito mal. E me fez mal durante muito tempo. Mas era um gigante? Era um gigante. Me fez mal durante muito tempo. Né? E o Senhor ele me deu um livramento tão grande em relação a isso, que eu uma vez, por causa disso, quase que eu matei 2 pessoas. E naquele momento o Senhor falou, olha só que eu tenho te livrado todo esse tempo. Né? Porque você quando você não tem controle, você acha que dirigir um carro, não vou estar alcoolizado, mas num nível alterado talvez, é normal. Mas chega uma hora que você acaba cochilando, né? E isso talvez foi um dos gigantes que talvez me esfriou muito. Eu demorei muito tempo para conseguir sair disso, assim, né? Hoje não. Só que o Senhor, ao mesmo tempo, como você falou, Ele trata. Ele veio tratando comigo nessa relação durante um período muito grande. Até que um dia, a gente buscando o Senhor, orando, o Senhor, assim, a voz falou, olha, não é pela dor. Não vai ser dor para você, mas vai ser dor para quem vai ficar. Então, ou você volta, ou a sepultura está aberta. Aí você que escolhe. Então, eu voltei. Primeiro, por amor ao Senhor, que é o maior que eu tenho na minha. E o segundo, porque a palavra foi forte. Não vai ser a sua dor, vai ser a dor dos outros. Porque quando você vem a partir, você não tem dor, né? A gente Sim. Não tem dor, mas quem fica sente a dor, e talvez a dor que você possa causar em alguém. Isso é o pior, né? Isso é o pior. E aí eu voltei, só que o Senhor tratou comigo muito, muito forte. As pessoas vão achar até que é engraçado, mas para eu conseguir me livrar disso, o Senhor me colocou para trabalhar em um local onde eu tinha isso todo dia. Eu tenho até hoje, na verdade. Eu tenho até hoje. Mas o Senhor me colocou para trabalhar onde eu tinha isso todo dia. Todo dia. É uma distribuidora. Então o Senhor me levou a trabalhar lá dentro. Ele me colocou lá dentro e falou, agora você está onde eu quero que você esteja. Agora você tem... Se é isso que você quer... a opção. Ou você volta, ou a sepultura vai estar aberta. E aí eu me lembro que foi um momento que eu comecei a refletir mesmo sobre... Falei, Senhor, o que eu quero para mim? Essa vida que eu tenho vivido, não, eu não sei. O Senhor não quer isso para mim. O Senhor não quer isso para ninguém. E a palavra diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E eu quero liberar uma coisa aqui agora para você, que o diabo ele não tem prazer só em te destruir. O diabo ele tem prazer em ver você se destruir sozinho. Ele vê a sua queda. É prazeroso para ele ver como o ser humano faz isso por conta própria, né? Então, assim, realmente ali eu falei, não quero mais. E aí eu comecei a buscar novamente, né? Através do meu primo, que hoje é evangelista, que era membro da Despertar, hoje ele não está mais lá, não congrega mais com a gente. Ele voltou, ele veio para essa igreja e automaticamente ele me convidou. O nome dele é? Júnior. Júnior. Ele me convidou para voltar. Vamos fazer uma visita e eu comecei a frequentar ali a igreja e tal, né? E ali eu cheguei a um ponto que eu falei, não quero mais essa vida. E foi aonde eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor, foi ali, através dele, né? De ter me chamado novamente e tal. Aí eu me firmei ali e eu parei com tudo, né? Eu sei que a gente é falho, todo mundo é falho, né? Nós estamos, o mundo está aí, a gente comete falha todo tempo. Mas aquela vida que eu tinha antes, eu não quero mais. Não quero mais. Eu sempre falo, eu não tenho nem tempo nem mais idade para perder. Né? Não tenho nem tempo nem mais idade para perder. O Senhor está à porta batendo. Então a gente tem que ficar atento
e abrir a porta mesmo. Deixa o Senhor entrar, porque o tempo é muito curto. A gente tem visto isso aí, a gente viu quantas pessoas que a gente perdeu aí nessa pandemia, né? A gente viu que o mundo tem passado um período de tribulação muito grande, né? O princípio das dores já está aí. A gente tem que vigiar todo o tempo. E o diabo está assistindo de camarote. É como eu falei, o diabo ele quer te destruir, mas ele tem prazer em ver você se destruir sozinho. É prazeroso para ele ver isso, né? Então aí eu voltei e comecei a buscar o Senhor, e a gente começou a orar e buscar culto no lar, e ir ao monte novamente, né? E eu me lembro que a gente foi no Monte Horebe, no Rio, depois de muito tempo. A gente subiu lá em cima, e a gente subiu um monte, que é o Sete Castiçais que tem lá embaixo, que é um dos maiores que tem. E a gente subiu quase 4 horas. Tem pastor que não consegue subir lá em cima. E eu falei, Senhor, o Senhor vai me levar lá em cima. O Senhor vai me levar lá em cima. Ele me levou lá em cima novamente. E ali eu comecei novamente a minha caminhada com o Senhor. Novamente. Deixa eu pegar um gancho aqui. Por que eu fiz questão de falar, né, desse teu quente, né, esse primeiro amor tão fluindo no Espírito, e de repente essa queda? Nós sabemos que tudo faz parte do discipulado do Senhor, né? Mas porque o apóstolo Paulo ele diz assim, eu sempre falo Paulo, mas na verdade é o Espírito Santo por intermédio dos seus, né? O Espírito Santo ele fala por intermédio de Paulo, aqueles que estão de pé, aqueles que pensam estar de pé, né? Que estão de pé, aqueles que pensam estar de pé, cuide para que não caia. Porque, cara, como eu citei isso, né? Como foi? Porque para mim, ao teu ver, era algo tão quente e de repente você se esfriou. Sim. A unção é algo sobrenatural, né? A unção ela é assim, quando ela vem, cara, ela não vem numa porção só, ela é derramada. Por isso que você começa na caminhada e você vai crescendo na caminhada e a unção vai sendo derramada, e a unção vai sendo derramada. Só que tem uma coisa, cara, da mesma forma que a unção vem, a unção vai. Então, ou seja, você começa a buscar o Senhor, e a unção começa a ser derramada sobre a sua vida. Mas a determinado ponto que por algum motivo você aceita uma proposta, né? Ele é um negociador, Satanás é o nosso adversário, um negociador. Ele ao te oferecer algo, você aceita. Olha, cara, eu sinto meu Espírito, desde o começo dessa live aqui, falar sobre engano. O Espírito fala muito forte no meu coração sobre engano. Né? Sobre engano, sobre os ardis de Satanás, sobre os planos dele arquitetados e muito bem arquitetados. Paulo diz assim, não desconheça os seus ardis. Né? A sua forma de arquitetar. É tão fantástico isso, querido, porque eu me lembro que pelo Espírito de Sansão ele não podia tocar nada que era morto. Fazia parte do voto que ele tinha, né? Era nazireu. Ele não podia tocar nada que era morto. Então, quem pensa, olha só, de novo o Espírito falando, quem pensa que Sansão caiu, né, perdeu a conexão com os céus, quando seus cabelos foram cortados, não é. Isso já veio lá de trás. O voto de Sansão foi cortado quando Sansão não podia tocar em nada que era morto. Sansão está andando, porque Sansão recebeu uma missão. Sansão ele tinha sido ungido para uma missão. E essa missão era, segundo a palavra, liberar antes do seu nascimento. E ele vai libertar os judeus das mãos de muitos filisteus. Essa era a missão de Sansão. Os céus derramou sobre Sansão para isso. Libertar os judeus das mãos de muitos fariseus. De muitos filisteus, perdão. Só que Sansão não podendo tocar nisso, que Satanás aprontou. Satanás pegou uma colmeia, né, de abelha, um mel, e colocou dentro do cadáver de um leão. Quando Sansão passou por ali, Sansão olhou aquele mel e falou, coisa maravilhosa, né? Coisa gostosa, coisa doce, coisa bonita aos olhos e ótima ao paladar. Sansão foi lá e tocou, não pegou no mel. Então, preste atenção, qual foi a armadilha? Você lendo, cara, como é que o cara não viu um cadáver ali? Ele não podia tocar nada morto. Então, Satanás pegou algo que era atraente aos olhos de Sansão, que Sansão queria, e colocou em uma situação que Sansão não queria. Então, ele pegou um prazer, sim, e colocou dentro de uma situação, de novo. Por isso que eu sei que o senhor está falando com alguém aqui, e tem a ver com traição. Tem a ver com traição. Ou adultério, tem a ver com traição. E aí, cara, só a partir daí Sansão começou a sair da presença do Senhor. Eu falei esses dias, eu liberei uma pergunta, falei assim, qual foi o único homem na história que enquanto falava a verdade, enquanto mentia, estava na presença do Senhor? Depois que falou a verdade, perdeu a presença. E é Sansão, né? E quando ele falava que a força estava nisso e naquilo, ele estava na presença. Quando ele falou que a força, então ele estava mentindo.
Quando ele falou que a força estava no cabelo, né? Quando ele falou a verdade, aí, quer dizer, ele perdeu a presença. Então, assim, da mesma forma que a unção vem, a unção vai. Então, muitos vão ver, de repente, vi o Renato cheio da presença. Pô, Renato, de repente, é porque a unção ela vai devagar também. A unção ela vai devagar também. Então, para muitos, a pessoa está cheia do Espírito, mas já não está. A unção já está indo há muito tempo. Mas da mesma forma que a unção vem, a unção vai, ela pode voltar, Renato. Né, o que você está falando aqui. Então, assim, para você que de repente se afastou do Evangelho por alguma proposta, alguma coisa, não importa, e você está querendo voltar, como o Renato disse, era um gigante. Para o Renato, a bebida era um gigante. Né? Talvez para você um gigante seja uma outra coisa. Você queira vencer, não, eu quero destronar esse gigante da minha vida, eu quero vencer esse vício, esse hábito, essa mania aqui, para depois voltar para o Senhor. Não vai rolar. Não, eu quero, Marcelo, pastor, Renato, eu estou indo para a igreja, mas eu não sinto mais aquilo que eu senti. Não vai ser assim, porque a unção vem por porção. Então o que você vai fazer? Como o Renato fez. Você vai voltar a buscar aos poucos. Se encher novamente, entende? A unção não vai vir de uma vez só. Ela vai vir novamente por porções. Como foi na sua vida também, Renato? Foi na minha vida. E você está se enchendo novamente. Sim, E como eu estava falando, né? Eu voltei de lá para cá. Eu tive novamente esse reencontro com o Senhor e eu tive o prazer, né, na verdade, e o desprazer foi quando meu pai faleceu. Eu tive que voltar para cá. Na verdade, eu já tinha voltado, o Senhor já estava tratando comigo lá, o Senhor, na verdade, me levou a trabalhar lá em Macaé, para que eu conhecesse um outro lugar, outras pessoas, e talvez para que eu tivesse falado do amor de Jesus para alguém lá. Eu tinha que falar para alguém. E alguém tinha que falar para mim, na verdade, lá também. Como foi que aconteceu. Um rapaz que é meu amigo na fé, trabalha lá ainda, e foi através dele que eu comecei a frequentar esse culto que tinha lá dentro da empresa. Eram poucas pessoas, né? Mas a gente fazia. E foi ele que me começou a me direcionar de novo. Isso. Só que lá é uma coisa muito corrida. Lá é tudo muito rápido. O dia passa lá como parece que é 12 horas. Você acorda, trabalha e volta a dormir porque é muito cansativo. E aí nessa época eu voltei, mas já voltando novamente, querendo trilhar o caminho do Senhor. E acabei voltando para cá, e foi um período que meu pai esteve doente. Meu pai estava doente até nessa época. E eu já não estava muito contente lá também, na verdade, porque minha filha é daqui, meus amigos são todos daqui. Eu sentia muita falta deles, né? Sentia muita falta da minha filha e achava que era por isso que o Senhor estava me trazendo de volta para cá. Falei, o Senhor vai me levar para lá porque minha filha está lá, Ele quer que eu fique perto dela. Pô, tem meus amigos que estão lá, então o meu círculo está todo lá, na realidade. E foi quando eu voltei para cá, né? Ter uma experiência que o Senhor me permitiu passar por isso. Foi doloroso, mas foi gratificante. Porque eu pude voltar e pude passar com meu pai os últimos dias de vida dele. Eu consegui acompanhar o meu pai nos últimos dias de vida dele. E depois de um tempo eu fui entender que o Senhor me levou para lá, tratou comigo lá, e me trouxe de volta para cá. Eu achando que seria por uma coisa, não era por outra. Ele me trouxe e falou, agora sim, você vai voltar. Eu achei que era tal motivo. Não, o motivo é esse. Eu vou te deixar você passar os últimos dias com seu pai aqui. E aí o Senhor levou meu pai. Mas eu posso falar, eu tive o prazer de poder passar os últimos dias com ele. Né? E mesmo achando que não era isso. Mas foi, na verdade. Aí depois eu comecei, como eu te falei, voltei a frequentar a igreja, né? E aí você começa a regredir no tempo, a pensar em tudo que você fez. Talvez a gente analisa... Sim, e às vezes a gente acha que, pelo tempo que eu tenho, talvez as pessoas hoje avaliassem e falassem assim, pô, o tempo que você perdeu. Hoje talvez você poderia ser um pastor. Hoje você poderia ser um missionário, um evangelista. Só que tudo é no tempo do Senhor. E eu creio que Ele me permitiu passar por tudo isso para Ele tratar comigo daqui para frente. Como eu tenho testemunho de várias pessoas que eu conheço, que também passaram por situações parecidas.
E o Senhor hoje honrou, tem honrado. É o processo que a gente fala. A Bíblia fala do processo e realmente é o processo. O processo ele existe. Cada um vai ter isso na sua história. E eu posso ser um pastor com 90 anos. Tô dando, né? Pra frente, aí já creio que eu vivo até os 90. Né? Se eu não voltar, tu pode vir. Então, assim, não adianta. Os planos do Senhor não vão se frustrar. Eu falo isso pra você. Se Deus tiver que te levar em Maceió, em Alagoas, para você pregar para alguém e voltar para cá, Ele vai te levar como Ele fez comigo na sua vida. E Ele vai consertar onde está errado. Ele vai fechar a ferida que estiver aberta. E eu tenho certeza que isso está servindo para alguém. Está servindo para alguém que está passando por uma situação, que está passando por uma situação que eu passei. A minha vida, ela é um testemunho, né? Mas para muitos é o comum. Tem gente que tem situações 20 vezes pior do que eu passei, né? Mas eu tenho certeza que, às vezes, uma pessoa que talvez esteja passando pelo que eu passei, tira como exemplo algo que a gente vai estar falando aqui. Isso é gratificante. Interessante. Eu sempre digo isso, o Eterno ele tem 1000 formas de fazer a mesma coisa, de formas diferentes, né? Ele faz a mesma coisa de formas diferentes. E assim, quando você fala também, o Espírito ministra aqui no meu coração, irmãos, esqueça de uma forma, não é uma forma, não, o Senhor só faz assim, só faz assim. Cara, o que mais me chocou até agora que você falou, entre muitas coisas, porque muitas coisas eu já sei da sua história, né? Foi que, olha, cara, isso é fantástico, isso é fantástico. O Senhor, ele te levou para aquilo que você queria. Tipo, você queria bebida, então você fala assim, então, já que você quer bebida, então agora tá, então toma aí. É isso que você quer? E aí quando você recebeu aquilo que você queria e colocava talvez, né, um vazio, uma necessidade naquilo, o Senhor, por essa escola, ele é o maior rabino de toda a história. Ele sabe ensinar como ninguém, só ele sabe ensinar como ninguém. Ele te deu aquilo que você queria, cara, para mostrar que aquilo que você queria não é o que você queria, não é o que você precisa. Ele diz nessa palavra assim, aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Cara, assim, como eu digo, né, a gente está num tempo onde o Santo Evangelho não é mais anunciado. E é o Santo Evangelho que gera a conversão. E eu sempre digo isso, cara, que nós fomos comprados. Entende, Renato? Nós fomos comprados. Quando você hoje, poucas igrejas fazem apelo, né? Sim. Entrega sua vida para o Senhor, receba Jesus. Cara, quando você entrega a sua vida, eu preguei domingo aqui uma mensagem, que não é entregar a sua vida porque você não tem vida nenhuma. Né? É entregar a sua morte, entrega a sua morte. A gente só tem o que é morto, cara. A gente já nasce morto, como Paulo diz. Então entrega a sua morte e ele vai te dar vida, cara. Ele é a vida. Então a gente chega cheio de coisas mortas, vícios, mania, é morto, né? Então quando você entrega, olha só, isso é muito sério, quando você entrega, vou usar uma ilustração bem chula aqui para você entender. Quando você entrega a vida para o Senhor, é como se você estivesse na direção de um carro. Essa é a sua vida, esse carro é a sua vida, você está ali na condução. Tem? E aí você fala assim, entrega a direção, então você sai do volante, atrás do volante, passa para o lado do carona, atrás ou do lado, não importa. E é Jesus que vai conduzir. Isso dá a ele uma responsabilidade, Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele diz que o Senhor ele é fiel, falando para a igreja de Corinto. Quando você lê a igreja dos Corinto, você fala assim, pá, essa igreja é carnal. E era, né? O tanto de pecado que você imaginava um pouco mais, a igreja já tinha. Mas Paulo, nos primeiros versículos, Renato, ele diz assim, que Jesus era fiel e poderoso para apresentar aquela igreja cheia de pecados, sem mácula, sem mancha, sem ruga, incorruptível naquele grande dia. Então, ou seja, se um ser humano olha, se Paulo está anunciando ali com essas palavras, liberando essas palavras, pela carne, Paulo fala assim, está todo mundo condenado. Mas debaixo da orientação e do poder transformador do Espírito Santo, ele está falando assim, não, vocês estão aqui assim. Mas o Senhor vai fazer de vocês um poderoso exército, vai apresentar vocês incorruptível naquele dia. Então, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós colocamos na mão dele a responsabilidade da nossa vida, que não é vida, é morte, mas como todo mundo está acostumado a falar vida, a minha vida, de forma que eu não tenho mais direito sobre ela. Só que nós fazemos, nós entregamos nossa vida para o Senhor porque às vezes nos falta conhecimento. Entregamos nossa vida para o Senhor, passamos pelas águas, nossa vida pertence a Ele. Chega um determinado ponto da nossa vida, Renato, nós queremos tomar direção novamente.
Só que ele tem responsabilidade com o voto que foi feito, não seja no altar, enfim, que lugar que foi, entende? Então, assim, a sua vida foi entregue a ele. Está nas mãos dele. É por isso que às vezes ele nos faz passar por todos esses processos que, como Paulo diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito na sua vida, há um propósito na nossa vida. Nessa noite aqui, eu me lembro que quando o Renato falou comigo assim, Marcelo, eu estou recebendo uma proposta para ir para São Paulo. Sim. Né? Você estava voltando para o Evangelho, pouco tempo Verdade, atrás, sim. isso? Estava voltando para o Evangelho e você falou assim, estou recebendo uma proposta para ir para São Paulo. Na hora, no meu espírito, eu senti assim, bom, para o Renato ir para São Paulo, eu vou ter que fazer algo com o Renato lá. Porque o Senhor tem algo com nós dois juntos. É verdade. E passou o tempo, o Renato não foi para São Paulo e estamos aqui, estamos gravando um podcast aqui com o Renato. Amém. E muitas coisas ainda vão vir, né? Muitas coisas, né? Me lembro disso. A gente foi na igreja do pastor Paulo Sérgio. A gente estava na igreja do pastor Paulo Sérgio, né? E eu me lembro que a gente conversou isso, eu tive essa proposta para ir para São Paulo. Não fui. Fiquei aqui. O Senhor restaurou a minha vida em várias áreas. O Senhor restaurou. Tratou e quando o Senhor fala que vai fazer, Ele faz. Né? Não tem meio termo com o Senhor, com o Eterno. Ele faz. No tempo dele, é lógico. No tempo dele. Mas Ele faz. Eu me lembro que você queria muito também ir, né? Mas em temor você colocou em oração, me pediu outras pessoas também. Sim. E assim, eu queria que tu compartilhasse isso. Porque foi algo tão terrível que até, segundo o que eu creio, né? Falsos profetas se levantaram para dizer que era para ele ir sim. Né? Tu lembra disso? Lembro. Não precisa citar nomes. Sim. Mas assim, cara, como você discerniu que não era para ir? Porque você não foi, né? E nós entendemos que não era para você ter ido mesmo. Mas muitas coisas pareciam, né? Muitos sinais indicavam que era para você ir. Como é que você discerniu que não era para ir? Primeiro, oração, né? A oração, né? É o começo de tudo. Você ora ao Senhor que Ele vai te responder. Não tem como não te responder. Por mais que as pessoas às vezes acham que o Senhor não está respondendo, tá. A gente é que às vezes não quer entender o que o Senhor está falando com a gente. Ele falou, eu não falei para você fazer isso, você fez porque quis. Né? Então Ele te respondeu o que você pediu. E eu me lembro que eu orei ao Senhor para eu ir, né? E nessa época, isso deve ter não me lembro quanto tempo tem. Eu orei ao Senhor e Ele Ele me respondeu nitidamente. E me mostrou, não vou citar nome, né? E me mostrou algo que realmente eu tive, não vou julgar, né? Fazer um julgamento aqui, que isso pertence ao Senhor. De como uma pessoa poderia fazer e falar o que falou, mesmo sendo um servo do Senhor. Eu falei, tem algo errado aí. Isso não está batendo. E aí o Senhor falou, olha, eu te falei para não ir. Então, você temou uma, temou duas, eu te mostrei a terceira vez como é, e não é para você ir. E aí eu fiquei aqui, né? E aí o Senhor abriu essa porta lá dentro. Aí eu falei assim, aí você começa a entender, eu vou botar assim, o quebra-cabeça do Senhor. Ele falou, olha, eu não deixei você ir, mas nem por isso eu vou te tirar da prova que eu quero que você passe. Eu vou te colocar lá. E aí eu falei, Senhor, eu me senti como Daniel. Eu falei, eu estou aqui em Leão. Ele falou, não tem problema. Eu te coloquei aí dentro, mas o leão não vai te fazer mal algum. Só crê em mim. Amém. E ele me colocou lá dentro mesmo, onde eu trabalho ainda lá hoje. Então assim, é corriqueiro, como se eu visse esse pano assim, algo normal. Mas eu tive que passar na prova e como você falou, o Senhor falou, vou te dar o que você quer. Agora, a sepultura eu vou abrir. Escolhe. Me deu. E aí você começa a ver que realmente o que você acha que é prazeroso não é tão prazeroso. Não te satisfaz o suficiente. Né? Mas, como eu acabei de falar aqui agora, foi uma situação que realmente o tratar de Deus foi pesado, eu posso dizer assim, mas foi necessário. Porque assim, eu vou falar algo para alguém que está em casa, quando o Senhor ama, assim, perdão até da palavra, o Senhor ama tanto um filho seu, que para Ele não te ver passar por certas situações, para Ele não te ver ser envergonhado perante Satanás, o Senhor prefere colher.
ele prefere colher essa pessoa do que ver um filho seu passar por isso. Porque toda humilhação, toda vergonha que uma pessoa tenha que passar, o Senhor já passou por você. Então ele não vai permitir que você passe isso. Então, assim, ele não queria mais que eu passasse esse tipo de humilhação, né? Porque para o Espírito Santo é uma humilhação. E aí, ali me tratou comigo o mais profundo que ele pôde. E foi algo assim, tremendo. Até hoje é tremendo. Assim, quando eu chego lá que eu olho assim, eu vejo e falo, caramba, talvez hoje eu não estivesse aqui. Eu tinha isso tudo aqui, mas talvez eu não estivesse aqui. E as pessoas às vezes acham, não ia acontecer. Mas ia. Sim. Porque quando a gente ouve a voz do Espírito Santo falar, eu vou fazer. O que ele fala, ele faz. Ele iria fazer. Eu sei que tem gente em casa aí que já passou por uma situação de ter ouvido essa voz e às vezes não ter escutado e acabou tendo complicações. Sim. Muitas complicações. Sempre tem. O Senhor, quando ele falou para Adão, né? Adão, tu tem todo prazer, né? A palavra Éden significa lugar de delícias, ou de prazer, né? Então o Eterno ele criou o ser humano para desfrutar de prazer, mas o prazer é santo. O prazer, cara, é aquele... Como poderia se definir o que é um prazer santo? É um prazer que você domina e que não te tira da presença dele. E assim, por incrível que pareça, você pode falar assim, caraca, mas aí Adão vai escolher uma única coisa que não podia, é assim que a gente é. Nós somos assim. Né? Nós podemos todas as coisas, nós somos libertos em Cristo, podemos tantas coisas, cara. E nós não fazemos o que nós podemos, queremos fazer o que nós não devemos fazer. Sim. Mas há uma consequência por isso, porque, eu volto a dizer o que eu te falei aqui, o Senhor tem uma obra na sua vida. E quem muito é dado, muito será cobrado. Entende? Ele investiu na sua vida. Então ele não vai perder o investimento que ele fez. Você citou algo que é muito interessante, cara, que Satanás, vou usar uma ilustração humana para você entender o que eu estou falando. Satanás, ele vive, né, os demônios dele. Satanás, na verdade, não faz isso, mas os demônios dele vivem do seu sofrimento. Isso. Né? O Eterno disse que do pó da terra, que a serpente, por ser amaldiçoada, ela ia se alimentar do pó da terra. Ali não é cobra não, irmãos. Cobra já existia. É uma raça única, é um ser único, né? Serpente ali. Até quando diz em Gênesis, dominará sobre os répteis. Répteis no texto hebraico é demônios. Então o ser humano foi criado... Isso é pesado, cara. Então você, ser humano, você foi criado, né? Debaixo da unção do Espírito, agora que nós estamos, para dominar até sobre os demônios. Demônios eles vivem como? Demônios é como se fosse, não que os demônios não existam, mas eles vivem de tentação. Então o Eterno falou assim, Satanás vai se alimentar do pó. Aí você pega a revelação, Adão ele é formado do pó da terra. Só que agora a natureza adâmica está contaminada pelo pecado. Então o que vai alimentar demônios, o que vai fazer com que os demônios continuem tendo legalidade na sua vida, naquilo que te pertence, é pecado. E o que é pecado? A palavra pecado é errar o alvo, o que significa de uma forma bem chula assim. Pecado é desobediência, é desobedecer. Não é você colocar na categoria assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, o Tiago diz que aquele que erra um mandamento, adultera todos os outros. Então o que mantém demônios agindo, o que sustenta demônios, o que alimenta os demônios é a minha desobediência e sua desobediência. Tanto é que o mandamento é não coma, Adão foi e comeu, desobedeceu. Então o Senhor ele não quer ver os seus filhos sofrendo e os demônios eles querem, cara, ver você sofrendo. Só que eles não querem ter trabalho com isso, entendeu? Eles não querem trabalhar para você sofrer. Então o que eles fazem? Eles tentam fazer com que você acabe com a sua vida sozinho. Paulo diz em Romanos 1 que o mandamento é para transgressores. O mandamento não é para aqueles que vivem em obediência. É para os transgressores. Os mandamentos é para que os mandamentos do Senhor é para que o Marcelo não governe sobre o próprio Marcelo. Os mandamentos do Senhor é para me privar de mim mesmo. Entendeu? Os mandamentos do Senhor é para me privar de mim mesmo. Então, se o Senhor tem uma obra na sua vida, tem uma obra na vida de muitos que estão me vendo aqui. Marcelo, passando por luta, por dificuldades, porque está requerendo aquilo que ele confiou nas suas mãos. E como você disse lá no começo, cara, não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Então a gente está partindo agora para o final da nossa entrevista aqui. E agora o que você tem feito, você está na igreja, o que você tem feito agora, para tentar, né, vamos dizer assim, tentar resgatar o que se perdeu. Sim, eu estou na igreja novamente, né? E a gente está com um projeto agora de voltar com os cultos dos lares, né? Porque é uma coisa que a gente tem visto que tem acabado. Quase não se tem, né? Na verdade, eu tenho visto que... eu não digo o evangelho porque o evangelho ele vai ser o mesmo eternamente.
Mas o que tem sido pregado, o que tem sido doutrinado hoje em dia, não condiz com a palavra do Senhor. Eu tenho visto muito se adulterar isso hoje em dia. Eu tenho visto muito isso. E então o culto no lar resgata a vida. Você conhece um pouco mais daquela pessoa que está ali, talvez dentro de uma igreja que você não consiga conversar com o irmão, porque às vezes, hoje em dia as igrejas são monstruosas, são 400, 500 membros numa igreja, ou tem umas que são até mais. Então os cultos no lar a gente está voltando agora, né? É lógico que a correria, cada um tem seu trabalho, a gente tem que ir se organizando aos poucos, né? E o Senhor tem trabalhado muito aí, né? Tenho deixado a minha vida na mão do Senhor e Ele tem feito grandes coisas aí, né? E não só na minha vida, mas na vida de quem tem sido presente comigo, né? Como eu falei, o Senhor restaurou a minha vida completamente, né? Às vezes as pessoas olham para você e falam, pô, mas como assim? O cara não evoluiu financeiramente, o cara não evoluiu, não tem nada, mas espiritualmente sim. Isso é o mais importante, né? Espiritualmente o Senhor me evoluiu vou botar assim, de 10% para 99%. Enriquecido em glória, como os apóstolos Paulo. Então, assim, eu tenho feito muito isso, a gente tem e buscar todos os dias. Eu sei que a correria é grande, mas a gente tem tentado fazer o máximo dentro de um tempo possível. Como a gente estava conversando até aqui antes de começar aqui, o dia está mais curto, mas isso já é profético. O Senhor já falou que os dias seriam abreviados e está se cumprindo. E eu vou falar uma coisa aqui agora, talvez para essa geração que está aí, que a gente às vezes olha para a gente e fala, pô, o cara tem 20 anos de evangelho, o cara não é um pastor, o cara não é um bispo, o cara não é... Rótulo não faz ninguém. Sim. Rótulo não faz ninguém. Talvez eu tenha 20 anos de evangelho e eu sou um membro de igreja, mas o tempo está se extinguindo. A profecia vai se cumprir, o Senhor vai voltar. Então, esses jovens que estão aí, procure um pouco mais o que está aqui, ó, mais o Evangelho do Senhor, né? Hoje em dia as pessoas não querem tanto isso. E eu vou dizer uma frase, vou citar uma frase da Bíblia, que eu sempre falo muito. Cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. E isso eu tenho visto muito hoje em dia. Muito cuidado com as más conversações. Foca no que o Senhor te diz. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, porque o galardão é grande, a pedra na coroa vai vir grandiosamente, né? Como tem vindo na minha vida, eu sempre visto muito isso, né? E a gente sempre fala que... Eu sempre falo bem, porque a gente conversava muito, que eu sempre vejo a Bíblia e procuro ler, e eu sempre me espelho muito em Jó. Até falei uma vez contigo que a vida de Jó, né? Tudo pelo que Jó passou e o final da vida que Jó tem. Jó é espelho para muita gente, eu sei. Mas o maior espelho que você pode ter é Jesus. Tá? Todos os homens da Bíblia que estão aqui são grandes homens. Mas todos os grandes homens que estão aqui na Bíblia se prostraram diante de um homem só. Amém? Então faça isso. Pare para pensar um pouquinho no Senhor, no Eterno. Sim. Quero liberar isso também, a gente finaliza. Eu sou pastor hoje, né? Na verdade, ninguém é, né? Você está sendo alguma coisa, o único que é o Eterno. Então, você se apresenta com Moisés, eu sou. Né? Nessa expressão hebraica não existe essa expressão ser para um ser humano, para nada. Só atribuem ao Eterno, só Ele é. Nós estamos sendo alguma coisa. Eu estou sendo pastor, Renato, mas não quis ser. Se for me perguntar se tu quer ser, também não quero. Aqui, ser pastor para muitos tá em púlpito. Né? Eu digo que não é fácil pregar. A sã doutrina não é fácil. Né? Você pode pegar o microfone e pregar com um monte de besteira. Mas, assim, a parte mais fácil, o menos difícil de ser pastor, de estar sendo pastor, é pregar. Pegar o microfone e pregar para a igreja. O negócio é nos bastidores. Enquanto ninguém vê, né? Ninguém viu Davi vencendo o leão e o urso lá. Né? Isso aí é só para quem nos bastidores, né? Ninguém viu João Batista sendo treinado durante 30 anos. Isso aí Jesus, isso aí é bastidores. As pessoas querem estar em evidência. Então, assim, em nome de Jesus, eu oro aqui para que você perca essa vaidade gospel. Né? Hoje, cara, já tem patriarca, enfim, cara,
um monte de coisa. Ainda tem sim apóstolo, né? Apóstolo, mestre, profeta, pastores, evangelistas, tudo isso são ministérios que o Senhor determinou para a edificação do corpo de Cristo. Já que o corpo de Cristo não está edificado ainda, então continuará tendo apóstolos. Mas assim, muitos são chamados apóstolos pelo Senhor, né? Como Paulo, que não era tido como apóstolo, e ele era apóstolo. E muitos não são apóstolos, mas se intitulam apóstolos. Então é uma vaidade muito grande, cara. Não, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser... Cara, você tem que ser discípulo. Entende? Você tem que ser discípulo. E sendo discípulo, formado discípulos, fazer discípulo, ir por todo o mundo, fazendo discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos dito. Esse é meu papel, o seu papel. Cara, cara, se o meu espírito aqui, essa ira santa aqui, a gente precisa parar com essa visão, Renato, que reino dos céus, cara, é igreja, cara. Não é. É tudo a igreja. Aí joio e trigo é o crente que dá dor de cabeça e o crente que não dá. Não é, querido. A visão do Senhor é muito ampla. O templo para o Senhor é a terra. Entende? Então o que o Senhor tem para fazer na sua vida, na minha vida, é a terra. O Senhor quebrou o templo em Jerusalém e disse, eu não habito em templo feito por mãos. Ficar em Jerusalém até que o poder venha. Ou seja, sai de Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Né? Seria hoje a igreja. É algo até interessante que você falou, que o Senhor não habita em templo feito pelo amor do homem. Porque na realidade o Senhor já é o templo. Sim. Quem tem que habitar Sim. no Senhor somos nós. Então ele já veio para quebrar esse paradigma. Ele é o templo. Eu sou o templo, habite em mim que a salvação é garantida. Sim. Né? É isso aí. O resto é construção. Ele visita os templos, né? Eu digo assim, ele visita os templos de pedra. Mas ele só fala com pedras vivas. Ele habita em pedras vivas. Então perca isso. Né? Ah, eu sou presbítero, eu sou evangelista, me ungindo. Caraca, mesmo, esqueça isso. Só ganhe almas. Alguém falou assim, né? Como Abraão pode ser tão exaltado se Abraão não fez nenhum milagre? Operou nenhum milagre. Por que Abraão é tão exaltado? Abraão é exaltado porque Abraão levantou um discípulo chamado Isaac. Isaac levantou um discípulo chamado Jacó. Jacó levantou 12 discípulos. Daí tá, então nós somos chamados para fazer discípulos. É o que você falou. Esqueça agora de ficar filmando o que você está fazendo. Entende? Eu falo muito isso aqui na nossa igreja, está compartilhando sobre, nas terças-feiras aqui, sobre a igreja foi elevada da terra. O que está acontecendo nos céus enquanto a tribulação na terra? É galardão. Só que, meu irmão, muita gente faz muita obra, Renato. Só que faz muita obra e deixa essas obras, fazem essas obras a fim de que sejam vistas por homens. Perdendo toda a sua recompensa. Então foi um trabalho bonito, Mas a intenção deles não era para o reino, era para si mesmo, entendeu? Tornar conhecido. Então, para com essa vaidade, esqueça essa vaidade, seja discípulo, né? Conheça o Evangelho, viva do Evangelho, ensine o Evangelho, compartilhe o Evangelho, faça discípulos. Nós fomos chamados para isso. Deixa um abraço para sua esposa, para sua filha. Deixa um abraço. Deixa considerações finais. Deixa um abraço para minha esposa, né? Está em casa, ela trabalhou hoje, está descansando merecidamente, né? Gabriele. Ela não trabalha muito não, mas... Minha filha também, né? Hoje ela está no casamento, minha filha foi para o casamento, não sei se ela está conseguindo ver, depois ela vê, né? E deixar um abraço para todo mundo aí, né? Os amigos aí do trabalho, enfim, meus primos, né? Que também tem um papel fundamental na minha vida espiritual, na minha volta, né? Para as esposas deles, né? Também que são varões que Deus estão aí, né? E o meu pastor também está lá, né? O pessoal da igreja. Enfim, e é isso aí. O que Jesus fez na minha vida, Ele faz na vida de todo mundo. Basta você dar a entrada. Né? E para terminar, eu vou deixar uma frase de Jó. Além de Jó, eu vou deixar só uma frase. Jó 42. Na Bíblia? Na Bíblia arcaica. Jó 42. Eu vou deixar aqui. Glória a Jesus. Jó 42. Versículo 5. Eu o conhecia só de ouvir, mas agora... Oh, glória a Deus, Senhor. Mas agora meus olhos o veem. Então, procure ver o Senhor. O Senhor, Ele não tem... Você vai conhecer o Senhor só de ouvir. Mas se você tiver a oportunidade, e eu tenho certeza que você vai ter, de ver o Senhor espiritualmente, grandes obras Ele vai fazer na sua vida. Eu posso falar que eu tive o prazer de ouvir e hoje ver o que o Senhor faz. Então, né, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, que
ele vai mudar a sua história. Assim como mudou a minha, ele tem mudado, né? Sim, transformados de glória em glória. Que o Eterno te abençoe. Obrigado pela Eu que agradeço. sua participação aqui. Bênção demais. Que o Senhor continue derramando sobre a sua vida. Ele está aqui porque é mais que um irmão, né? A gente tem muita história, né? Muita história. E o melhor é que a gente tem a história do Senhor. Sim. E vou tornar a repetir novamente. O tempo está se encurtando. E a vinda do Messias está cada vez mais próxima. Bendito, bendito que Então, vem. procura o Senhor quando você pode achar. Bendito que vem. Bendito que vem no nome do Senhor. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa. Que tudo que foi dito aqui reveja, pense, reflita no que foi ministrado aqui. Nós oramos muito, queridos. Vocês estão desfrutando de uma hora aqui, de um conteúdo que foi preparado uma semana preparando isso daqui. Pedindo ao Senhor que nos desse sensibilidade para ser canais do Senhor e não opositores ao que Ele tem para fazer na sua vida. Você ouviu o Senhor. A palavra diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. O Senhor ele tem 1000 formas de fazer a mesma coisa, de formas diferentes. Então ele tanto pode fazer com que você chegue no lugar que você tem para chegar, você sendo obediente ou você sendo desobediente. E vou ser sincero, hein? Para eu estar aqui foi uma luta, né? Sim. Porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímido. Boa. E o Senhor tem quebrado isso também, através de ministração. E hoje estar aqui realmente foi algo assim, bem, não vou dizer difícil, mas trabalhoso. Superou, né? Superou. Eu superei. Isso aí. Mas o Senhor está aí da obra. Isso aí é superando mesmo, né? É superando mesmo. Uma vez mais eu digo, eles chamam os que estão disponíveis. Não, eu tenho coragem, então tu fica aí. Gideão, diga a peneira do Senhor, diga Gideão, volte os medrosos. Um monte de medroso, só queria aquela palavra. Diga os medrosos que voltem. Quando ele falou isso, já não queria ir mesmo. Só tinha que ir, então não queria ir mesmo. Então já que tem uma possibilidade de sair, meteu o pé. Depois falou assim, Gideão, aqueles que beberem água assim, baixar a cabeça, Gideão, isso daí tu manda embora. Tem que beber igual cachorro, bebendo água, jogando água na boca e vigiando. Então é um tempo de vigilância. Quando falo a volta do Senhor, eu me emociono, cara. Porque eu sonho com isso. E o Senhor sabe no meu coração. Eu digo, como o Apocalipse diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua casa. Peço a você que você esteja compartilhando essa live aqui, esse podcast. Compartilhando também esse podcast aqui, esse canal, MP Podcast. Vai lá no YouTube, se inscreve lá. É de grátis, Então, que o Senhor abençoe vocês por isso. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. E o Senhor falou com cada um de vocês. O que vocês vão fazer com aquilo que Ele falou? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.